Cristina. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 24 de novembro de 2009, terça-feira. Verbete 1396. 6 páginas, 49 elogios e 12 máximos. O tema é bagulho autopensênico. A especialidade é a patopensenologia. Definição. O bagulho autopensênico é o pensênio patológico, anticosmoético e regressivo da consci incauta. A qualificação do recheio pensênico do universo intraconsciencial. O ato de pensar contra alguém. Os autopensênios de extremo pessimismo. Os autopensênios depressivos. A inconsequência quanto à natureza das próprias assinaturas pensênicas impressas no cosmos. A negligência quanto à qualidade da forma holopensênica a ser herdada por si mesma na futura ressoma. A automemória entulhada. Os estímulos mentais pró-cacarecos mentais. Tá certo? Cacarecos. Tem alguém aí que gosta de colecionar cacarecos mentais? É isso? Agora, na caracterologia, nós temos 100 reações da consciência suscetíveis de constituir bagulhos autopensênicos cronificados. Quer dizer, nós estamos dando nomes aos bois. Agora, há um erro aí de impressão. Impressão quer dizer de digitação. Impasse está no 36, é impasse. Ele vai para o 52. De 36 para 52. Em vez de impasses, está fora do impasse. Tem que pôr no impasse. Agora, na taxologia tem 7 categorias de bagulhos autopensênicos alienantes, específicos. E a frase enfática. Sem eliminação radical, higiênica, dos bagulhos autopensênicos, torna-se impraticável a consciência alcançar o fiex, o complexo, a maximorex, a maxproex e a autodisperticidade. Você ainda alimenta algum tipo de bagulho autopensênico? Por qual razão? De modo que o processo, eu acho que esse verbete não é para vocês. Vocês são gênios em matéria de pensenização. Então, a gente tem que dar um desconto. Mas vocês sabem, vocês trabalham comigo, por exemplo. Eu não sou assim, eu preciso disso. Então é bom vocês saberem para me ajudar. Não é isso? Agora, pergunta. Certa tertúlia, o senhor comentou sobre a relevância que a etnia tem com relação à proecto de uma consciência. No meu caso, sou filho de mãe loura, de olhos azuis e pai negro. Sou mulata com alguns traços indígenas. Sou a mais clara da família inteira do meu pai e a mais escura da família inteira da minha mãe. Isso é que é, em vocês não consegui dar. Tenho um irmão de parte da mãe que é louro de olhos verdes. Já tive uma retrocognição que fui uma indígena que vivia no Peru. Como o senhor interpreta essa mistura racial presente na minha vida? Isso pode ter alguma influência na minha proex? Tem. Quem está falando aqui é aquela nutricionista que vem aqui o mês que vem. Entende? Então, eu estou até com as cores para mostrar para ela, etc. Agora, eu acho o seguinte, fazer umas perguntas cretinas para você. Você não vai ficar invocada com o que eu vou falar. Primeiro, você é doador universal de sangue? Segundo, você já teve muitas doenças ou não teve doença nenhuma séria? Terceiro, você acha que você pode ter macrossoma? Vê se você anota essas perguntas. Quando você vir aqui, nós dois vamos conversar. Porque às vezes a gente acha alguma coisa nisso aí, o processo de etnia, às vezes mostra o processo de macrossoma. Eu já descobri coisas assim. Por exemplo, aquela mulher que tinha 22 filhos, ela para mim tinha macrossoma. Entende? É uma preta retinta de 1,80 m, grandona, 22 filhos. Ela mesma fazia o parto dela na beira do rio, igual índio. E outra coisa, a maioria dos filhos estavam vivos, poucos morreram. Agora, aqui, outra pergunta. Complementando a pergunta de ontem,
a pergunta de ontem. Agora, que tem a memória recente de vocês, então, 25 anos solteira, ficou grávida, quase deu soma no parto e depois causa de uma infecção. Hoje tem bom relacionamento com a filha adolescente. Lembra desse caso? A gravidez não planejada veio quando o relacionamento com o pai do bebê estava sendo rompido. Se eu não tivesse engravidado, provavelmente não ficaríamos juntos. A partir daí reatamos, casamos, estamos juntos até hoje e não temos mais filho. Repito a pergunta, alguma possibilidade de ser moleque? Olha, tudo indica nesse caso, o jeito que está aqui, é bem possível. Está na cara. Agora, e foram felizes para sempre. Tá certo? É isso aí. O que é interessante por aí a gente vê, parece que está excluindo todos os aspectos negativos, o negócio foi positivo. Qual a sua receita de bolo com a cereja para não ficar com bagulho autopensênico? A primeira coisa é o seguinte, ter discernimento e pensar coisa boa. Não é isso? A Itaipu não está fazendo a grande campanha da água boa, não é isso? Não é isso? Estou fazendo aí. Então, o processo é o pensamento bom. Vamos ver isso. Estou muito chateada com um ex-amigo que me acusou de algo que eu avisei que ia fazer e que era necessário para não trazer problema futuro para mim. Ele disse coisas horríveis e eu não falei nada. Mas agora, quando me lembro do que ele disse, tenho vontade de dizer umas verdades para ele. Como ficar livre disso? Não quero ter prisão grupo karma com alguém tão vazio quanto a ele. Se ele é vazio, você está perdendo tempo então com o quê? Besteira. Esquece isso, perdoa, vai em frente, deixa para lá. Agora, veja, há uma incoerência aqui. Ela é preocupada com a pessoa que é vazia. É. Vai preocupar uma pessoa vazia? É o quê? É uma árvore? Um arbusto? Deixa para lá. Vamos perdoar, abençoa ele, vê o que é. Quando você encontrar com ele, vê o que você pode ajudar. Hoje eu quero dizer para vocês que é o dia 24 de novembro, como eu disse, está completando nesse dia 150 anos da publicação da Origem das Espécies do Charles Darwin. Sabe? E você sabe que foi esse livro que criou a etologia, a neurobiologia e a comunicação psicológica. Foi tudo a partir disso. Agora, a propósito, o nosso amigo Juarez deve vir aqui nesse mês agora de dezembro, ele escreveu. Tá certo? Ele estava com a ideia de vir aqui em janeiro, ele vem agora em dezembro. Alguma coisa, deve ser alguma coisa, presente de Natal, qualquer coisa para vocês. Então vocês já ficam sabendo a situação. Não há nada, uma coisa com outra, mas coincidiu. Tá certo? Agora, gente, vocês olham bem se vocês têm essas reações dos bagulhos autopensênicos. É um monte aqui. Afetações, aflições, agressividades, ambições, angústias, arrependimentos, artificialismo. Eu quero lembrar para vocês que algumas desses já têm verbete. Né? Vale a pena estudar. Autodestruições, autofraquezas, autovitimizações, aversões, boatarias, calúnias, caprichos. Você vê, que tem 100, a pessoa pode escolher aí. Né? Tem umas aqui que eu acho difícil as pessoas não terem, mas eu acho que vocês já superaram. Por exemplo, trafarismos. Isso já não é mais de vocês. Menos, é isso? Menos. Aqui, ó, rugas de preocupação com vocês. Ó. Pode falar. Soval, na trinomiologia, página 70, tem o trinômio egoísmo, orgulho e inveja. Eu gostaria que o senhor aprofundasse esse trinômio aí, que eu acho que é muito prevalente e, apesar de ser extensamente discutido, continua existindo muito. Onde é que você está lendo? Trinomiologia, página 70. Trinomiologia. Trinômio. É o primeiro trinômio. Trinômio. Egoísmo, orgulho e inveja. Isso aí é aquele trio, mas é o óbvio. Né? Mas
E, apesar de ser óbvio, ele ainda é muito presente, muito prevalente entre todos. Não, ele é o último que a pessoa melhora para se tornar ser humano. Você não acha? É o caminho. Aí eu queria... Agora não tem saída, gente. Egoísmo, orgulho e inveja. Eu queria, se fosse possível, que o senhor aprofundasse um pouco mais, ou colocasse um pouco mais de cultura nesse ponto. Seguinte, aqui, ó, o problema do egoísmo é a base de tudo. É aonde a gente tem a raiz de todos os processos nossos, é o processo egóico. Agora veja, isso foi feito pela própria evolução, porque as consciências, o princípio consciencial, ele é criado simples e ignorante. Mas ele precisa de ter uma defesa, uma autodefesa. Então, na hora que tem o instinto de se defender, isso leva para a defesa do egão. Esse egão, então, a pessoa tem que chegar a um certo ponto em que ela agora não precisa estar se defendendo tanto o egão que ela tem. Então, o egoísmo só termina nesse nível. Por isso que a gente fala, parece que é serenão que acaba com isso. Agora, o que é o orgulho? O orgulho nada mais é do que uma decorrência do egoísmo. É o filho, o irmão, entendeu? Ele é extraído do processo egóico. Por isso que tem orgulho. E inveja é ainda uma dependência ainda mais do processo do orgulho. Um depende do outro. Então você veja, o orgulho nasceu do egoísmo, a inveja nasceu do orgulho. E por aí vai. Está entendendo? Agora, o que se passa? Nós hoje já estamos começando a entender alguma coisa nesse sentido. E a tendência é eliminar isso. Mas agora o que a gente tem ainda de egão e umbigão, ainda o negócio se manifesta, devido ao processo da subhumanidade. Agora, por exemplo, o porão consciencial. O porão consciencial, a base dele na nossa vida, tudo é por causa desse trimadrigal, esse tri terrível. Egoísmo, orgulho e inveja. Agora, o problema é acabar com essa história estudando o bagulho autopensênico. Vocês notam, isso aqui, ó, essa expressão quem criou foi eu, isso não existe, bagulho autopensênico. Agora, ela é tão simples, que é uma das definições mais simples que eu já publiquei nesse processo. O bagulho autopensênico é o pensamento patológico, anticosmoético e regressivo da consciência cáustica. Veja, como definição sintética, concisa, essa aí liquidou com o assunto. O que você precisa acrescentar em nada? Então você veja como o problema de egóico é sério. O processo patológico é sério. Agora, a autopensionização é a vida, né? Você vive, você autopensioniza. Isso é a vivência. Então a sua pensanidade, ela é dominada ainda demais pelo egoísmo? É aí que nós temos que entrar com a ideia. Aqui, Arlindo aqui. Eu queria que você analisasse aqui a frase enfática. Sem eliminação radical, higiênica dos bagulhos autopensênicos, é aquele negócio que eu falo, começa, você não deve estar pensando mal. Tem pessoa que fica pensando mal o dia inteiro, arranja tudo quanto é razão para pensar mal. Torna-se impraticável a consciência alcançar o FIEX, complexo, maximorex, max proex e autoexpressividade. São as 5 coisas aí sérias nossas que a gente tem. A eliminação radical seria zerar, meu Deus, zerar. É zerar o máximo que nós pudermos. Agora, qual o caminho melhor de conseguir zerar isso? Qual é o fator? Eu acho que a gente tem que usar todos esses autoesforços que eu vi falando nos verbetes. Junta todos eles e vê como é que está. Por isso que nós temos essas 3 áreas de pesquisa mais sérias. Consciência-terapia, conscienciometria e o processo da proexologia, autoproexologia. Só aí são 3 áreas de autopesquisa. Enfim, você é
uma cobaia consciente ou inconsciente? Agora, Cobaia consciente é aquela que é superior ao macaco rhesus. Cobaia inconsciente é o macaco rhesus. mas Então, eu acho que nós já estamos caminhando para ser cobaias conscientes. pelo que você falou, depende de muita coisa, mas o principal é, sei lá, consciencioterapia, Eu essas acho coisas que você citou, né? a maioria devia passar pela consciencioterapia. Agora, o bagulho autopensênico, ele já é em si o autoassédio, não é? Ele é autoassédio. Todo o autoassédio, ele vamos dizer, se apresenta e se manifesta através da autopensenidade. Ou De todo jeito. fato Primeiro é o modo daquela pessoa pensar. A hora que ela pensou, ela mostrou a vontade dela, a intenção, e houve uma determinação. Se ela insiste com aquilo, a determinação aumentou. Houve uma persistência, uma constância. Isso ainda piora mais. Então é a determinologia patológica. Mas Eu acabei de escrever um negócio terrível. Eu sempre evitei, não queria nem escrever isso, mas hoje, pela situação, a gente tem que escrever. O caso é o seguinte: solidariedade maligna. existe. Isso foi o dever que eu escrevi essa madrugada. É um tema que o povo não fala. Todo mundo acha que solidariedade, a gente tem que bater palma, que é o máximo, se solidarizou. Ela é E neutra. o seu povo lá, da máfia? Não, então, Como é que fica? Solidariedade criminosa. o povo lá, os nazistas, eram solidários entre eles, uma solidariedade total. Então, esse processo de solidariedade tem que ver essa outra faceta da moeda. Agora, eu escrevi baseado nisso, para lembrar o problema sério. Solidariedade anticosmoética brava. Eu não ponho a mão no fogo, que aqui na comunidade não tem a gente com solidariedade negativa. Ainda tem. Solidariedade, assim, agora, eu estou pondo solidariedade maligna, maléfica, malevolente, malévola. Quer dizer, para não haver dúvida que existe essa solidariedade. Agora, tudo que de mal existe, Por exemplo, até que ponto que o Brasil está tendo a solidariedade maligna com esse arma na gendarme, etc. Armazenando as armas. viu que o Lula apoiou o projeto nuclear do Israel. Acho que a pior coisa do Lula até agora, que isso é uma solidariedade burra. apoiou o projeto nuclear. Outra coisa, até que ponto que o Lula está com a solidariedade malévola na hora que ele fala que não houve mensalão. É na cara. Então vocês estão vendo que a solidariedade maligna, ela está por aí, toda no século XXI. Ela não foi esquecida, não. Hein? Pois é, não, e aí vem os eufemismos, vem a edulcoração, vem o processo da maquiagem, vem o problema do disfarce, vem as causas da camuflagem, tudo é isso. Ele alega que está apoiando porque esse projeto nuclear não é para bélico. Mas agora, o problema parece que tem, como eles me perguntaram aqui, tem um interesse aí industrial, comercial entre o Brasil e ele. Precisa ver o que vai dar isso. Agora, os jornais do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, lá, fizeram alguma apreciação. Tem um deles que falou, uma visita controvertível. Muito séria. Na Europa, todo lado. Eu vi no jornal hoje, falando isso. Não. É impressionante
frieza do sujeito ao responder as perguntas. Ele não tem nenhum interesse em dialogar. Ele pontifica. Agora, tudo dele é uma afirmação especialistas, peremptória. O que os especialistas, eu vi uma pessoa comentando, é que essa questão comercial seria totalmente evitável, porque o Brasil já mantém relações comerciais com o Irã, independente de atuação específica do governo central. Eles querem entrosar isso mais, a gente não sabe o que vai dar isso. Agora, veja, os jornais nos Estados Unidos e na Europa, eles falaram bem claro que esse arma está armando as coisas com todas as esquerdas da América Latina. Bem claro. Então, é o problema do Fórum de São Paulo. É a mesma coisa. Isso não saiu nada, está tudo do mesmo jeito. Então, a vinda dele aí é mais um processo político do Fórum de São Paulo, a meu ver. E é coisa do PT, Lula, Fidel Castro, sabe? Chaves, está na cara. Vamos ver o que é que vai dar isso, né? A situação para onde vai. Agora, o Lula poderia tirar muita vantagem, agora que está aparecendo internacionalmente, para não ficar assim na periferia, mas falar as coisas que pode, né? Ele está tentando ver se faz aí, mas ele, que força que ele vai ter para fazer as pazes com esse homem. Quando ele vem para cá, eles começaram a fazer manobras militares no Irã, só para equilibrar a situação. Entendeu? A coisa é difícil nesse assunto. De modo que vocês estão vendo que isso que eu escrevi está bem coerente com a situação. Solidariedade maligna. Está cheio disso dentro da política aí, nossa. Está cheio. Solidariedade maligna. Veja bem, a solidariedade maligna que campanha e domina o Senado brasileiro. O cara faz a falcatrua, o outro vem e tapa. Não manda ninguém para a rua. Deixa roubar à vontade. Roubou, desde que me dê uma parte, eu fico lá. Então, não há comissão mais, só há comissão. Estão comendo o dinheiro que a gente está dando. Isso é o Senado. Se o Senado é assim, que é a casa maior de representatividade. Agora veja, é a hora da gente começar a falar que a representatividade está errada. Para que eleger senador? Para que eleger deputado? Para roubar? Temos que mudar o regime sério. Mas também não adianta fazer revolução com isso, tem que ir aos poucos. Na exemplologia, o senhor chamou bastante atenção para a questão da consciência crítica. Agora, a criticidade também, tem um papel relevante aí nesses quatro pensênios, não é isso? Sim. Você podia comentar esses dois lados? Não, o caso todo é o seguinte, se a pessoa não tem autocrítica, ela não consegue ter equilíbrio nas suas escolhas, na triagem, vamos dizer, nas prioridades que ela coloca na vida. Então, isso já é, em si, um processo de autodestruição. É um problema de autotraição. É um processo de autopatia. É um problema patológico, ou seja, autoassédio. Bem claro, não tem por onde fugir. Então, o verdadeiro autoassédio começa pela autopensenização patológica, doentia. É aí que começa. A pessoa pensa errado sobre determinado assunto, um objetivo. O assediador capta aquilo e vem em cima e carrega em cima. Ele tem já um ambiente preparado para colocar as cunhas mentais dele, que é aquilo que eu chamo que é o cheiro pensando, quer dizer, o pensando estranho, aquilo que vem de fora. E esse equilíbrio também da autocrítica e da heterocrítica, né? Que parece que precisa trabalhar bastante. A pessoa também é o seguinte, ela faz crítica aos outros, mas para ela mesma não, ela tira o corpo fora. Agora, outra coisa, numa situação dessa, ela complica mais ainda a situação. Porque fazer uma crítica aos outros, sem a pessoa ter heterocrítica, mostra que ela não é boa de criticologia. Ela vai errar mais. Errando, todo mundo vai ver. Aquilo vai piorar mais.
O nível, então, de mal-entendido, ele se expande, aumenta, inevitavelmente. De modo que pensionizar corretamente, aquilo que eu falo, levar as coisas retilíneas, para a retidão, para a lisura de pensar, a cosmoeticidade do modo de pensar, é a base de tudo, né, para a melhoria. E é uma coisa que tem que ser inicial e é muito difícil pensar nisso. Por exemplo, você já começa a ter uma ideia maior nisso, porque já sabe o que a gente está chamando de pensênio. Pensênio faz a pessoa pensar mais. Pensar é uma coisa, pensionizar é outra. Já muda muito. A pessoa já começa a ver que ela é mais complexa, que não é tão simplória, tão superficial, ela é séria. Isso ajuda. Uma das coisas que a gente tem esperança do povo entender com o tempo é a pensionização. Agora, por exemplo, se a pessoa começar a pensionizar e ela estudar um pouco da pensionologia, esse é o motivo que eu, às vezes, indico. O povo me pergunta qual o laboratório que deve ir, assim, pensionologia, que é para a pessoa pensionizar, porque quando está começando, é um dos melhores laboratórios que tem aqui. Ela tem que mudar o modo de pensionizar. Como é que ela reflete? Como é que ela medita? Como é que ela pensa? Esse é o caminho. Porque, por falar nisso, o senhor colocou aqui na polinomiologia a questão da higiene somática, higiene energética, a emocional e a mental. De todo modo, é a mental que comanda o todo, é a né? mental que manda. É essa que eu gosto de chamar, que é higiene consciencial. É a mental. Agora, nós temos que começar com a higiene, mas ela é muito, assim, complexa. Uma das coisas mais simples já é complexa na questão da higiene. A hora que a gente fala para a pessoa me pergunta assim, o que você está falando de higiene mental? O que é isso? Eu falo assim, a higiene mental é o seguinte, você sai do seu escritório e vai para casa. Você não pensa no escritório, só pensa na sua casa. Você sai da sua casa e vai para o clube. Você não pensa na sua casa e nem no seu escritório. Você pensa lá no clube. Enfim, você vai compartimentar o seu modo de pensar de acordo com a prosêmica, o ambiente, o espaço que você está, aquele ambiente. Isso é muito importante para melhorar a pensalidade. Então, a gente tem que explicar que isso tem uma relação com a outra. Agora, por exemplo, você pensa no tempo, o que acontece. Isso eu falei do espaço, vamos falar do tempo. No tempo, por exemplo, a hora que você muda um dia para outro, um ano para outro, você está pensionizando, às vezes, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo lugar, sobre a mesma instituição, por exemplo. Isso, com o passar do tempo, vai ficar arraigado, vai criar as energias gravitantes do seu pensamento, que é o N do pensênio. Aquele N vai ficar gravitando no lugar. Você vai dessomar, amanhã você aparece aqui, você vai ter uma forma. Se essa sua forma agora não for boa, ela vai prejudicar você na próxima vida. E outra coisa, o pior da história, olha só a lógica, como é que é a vida. Quem volta para as formas holopensênicas, o mais comum que tem é aquele que fez uma forma holopensênica patológica. Por quê? Se ele criou uma forma holopensênica boa, ele não precisa voltar aqui. Ele vai para outro lugar. Ele vai levar as benesses da pensionização dele para outro lugar. Você entendeu a lógica do processo da vida, como é séria? Isso é terrível. Agora veja, é o que acontece. Agora, o melhor da história é a hora que você já passou, com várias formas positivas em vários lugares. Então você fica livre com o processo da movimentação, pode usar o seu livro, você está entendendo, fazer viagem. A dromomania já não vai ser tão maníaca, ela vai ter sua razão de ser, entende?
Porque você recebe benesses de diversos fulcros que você plantou energia. Entendeu? Agora, pensem só nesse caso da energia patológica que cria a forma patológica e que a pessoa inevitavelmente vem. Agora veja, só essa energia já tem um fator de evocação e de envolvimento enorme na próxima vida da pessoa. Entende? Ali vem tudo. O povo dela, então, ela vai ficar com uma família enrolada no holopensene. Mas então, você vai entender? Esse retorno a essa forma patológica é pela questão de lei de causa e efeito ou é uma questão de... É lei de causa e efeito e outra coisa, assim. é inevitável. Você só se manifesta aqui através de um corpo. Soma. Agora veja, esse soma as energias. Ele é a soma das energias de tudo que a pessoa faz, a vida inteira. Vai criando ambiente. Você vai ressomar amanhã, você vai ter outro soma. Vai ser com energia de novo. É lógico que aonde você mexeu, aquilo atrai você. Aquilo está lá, ó, as energias estão assim, ó, aqui, ó, elas estão mexendo. Por exemplo, a hora que eu cumprimento vocês e faço assim, eu não estou mandando vocês embora, não. Eu estou soltando energia. Você está entendendo, Miguel? Entende? Eu estou mandando energia. Eu não estou mandando cair fora, não é isso. Estou mandando energia. Então, eu estou vivendo esse processo de energia, é um fato. Entende? Agora, a partir de algum momento, tem esse retorno com a forma positiva ou... A partir do momento que a pessoa equilibra e sai, pelo menos assim, de uma maneira razoável, da interprisão grupo kármica, aquilo muda tudo. Agora veja, forma muda-se no milênio. Demora. Cada das interprisões. Porque forma significa interprisões complexas, compostas, conjugadas. Tá certo? Não é uma interprisão única, unitária, individual. Entende? Unívoca. Ela é pluriunívoca. Entende? Agora, o fulcro da forma, então, são as energias gravitantes ou é outra coisa? São energia gravitante. Agora veja. Quanto mais forte você seja na energia, pior para você. Nesse caso. Vai ter mais atração. Totalmente negativo, é lógico. E outra coisa, você domina todo mundo que chega. Vocês têm que lembrar, holopensene é egrégora. A egrégora, ela expulsa tudo que não seja igual a ela. Ela purifica o ambiente com aquilo que ela acha que é puro, que é ela. Ela não permite nada. O processo da egrégora é totalmente egóico. Por isso que o holopensene é egóico. Você está entendendo? Ele é muito específico. Agora, para ter um holopensene que não seja egóico, que seja aberto, da mega fraternidade, as energias têm que começar a ser boas. Para começar a ser boa, tem que ter primeiro a ideia, que é o PEN do pensene, depois o SEM, que é o pior, que está no processo de emoção, dos desejos, que é esse que atravanca tudo, que trava é o travão. Depois é que vem o N. Então, veja, nós explicamos pelo pensene toda a estrutura da vida e da evolução do povo. Quer dizer, a nossa evolução. A evolução das bactérias. A evolução do vírus, né? H1N1. Ou do vírus da AIDS, né? HIV. Eu acho esse conceito de pensene, assim, dos mais difíceis, é muito complexo. Pois é, por isso eu sei, por isso que de vez em quando eu toco no assunto. Porque o povo acha isso complexo, é muito difícil. Por que é que nunca ninguém falou nisso antes? Nunca ninguém, tempo algum, nesse país, Brasil, ninguém tinha falado nisso antes. Nunca, né? Sobal, Tá certo? só que na hora que ela perguntou sobre a mola desse movimento evolutivo, eu tinha pensado que você consegue, quanto mais você tem a sua forma melhor,
Você não volta por causa daquele jogo que tem entre determinismo e liberalismo. Às vezes é o contrário. Aí é que você volta para dominar tudo e fazer mais coisas. Mas você volta por livre-arbítrio, não por determinismo. Não é bem assim. Esquece o livre-arbítrio e o determinismo. Está entendendo? O problema é que já está tudo de caso pensado, tudo concorde, tudo com acolhimento de um lado e outro. Porque o objetivo já melhorou. É aí é que vem isso que eu estou falando. O FIEX, complexo, maximorex, maxproex, autoespecificidade. É isso. O que eu aceno para todo mundo aqui é pegar esse caminho. Entendeu? A seta está indicando é isso. Com isso aqui acabou. Esse processo de bagulho autopensênico não vai predominar mais nas nossas vidas, no nosso modo de pensar, nas ações que nós desencadeamos, desenvolvemos. Tudo vai ser diferente. Professor, aqui, Rosa, aqui. Professor, dentro dessa forma holopensênica, por exemplo, então uma consim, essas idas e voltas com sim, com sex, ela só deixa um planeta quando ela conseguiu digamos assim, não sei se a palavra certa seria limpar, mas pelo menos reeducar essa forma. É a hora que ela equilibra a situação para pegar um novo patamar. O caso é esse. Agora, chega num certo ponto que a pessoa fica mais autoconsciente disso e ela começa a ter mais autofiscalização do que ela pensa e do que ela faz. Por isso, ela errando mais, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma vida mais positiva, de maior acerto, mais receptiva. Então, tudo vai ser melhor. Agora, isso não quer dizer que é isso que eu estava falando com a Rosa. Não quer dizer que ela vai ficar longe desse local. Não. Aí é que é até um motivo dela voltar por cima. Ela não volta mais por baixo. Volta com condição de ajudar muito mais, né? Professor, se ainda for possível, ainda nesta vida, ainda voltar para corrigir algumas coisas desta, ela sempre volta. Né? A maioria de vocês ainda estão nessa. Por exemplo, eu não digo que são todos. Para mim não são, mas eu também não sei o percentual. Mas eu acho que é mais de 51%. Se ainda estão. Olha bem essa turma do exterior que veio para cá. Olha a nossa turma, hoje não tem ninguém aí, a turma da Espanha. Quer ver? Entendeu? Olha bem esse povo. Entende? Olha a minha turma aí da Argentina. Entende? Quando a pessoa vem e ela está em paz, e ela está trabalhando com a gente em alto nível, sendo que ela é de outro país, isso mostra que a limpeza dela em matéria de família nuclear é maior que a nossa. Mas, por exemplo, se ela está aqui, de vez em quando ela tem compromisso muito sério que ela tem que voltar, ou ela volta definitivamente, é porque ainda não acabou nada. Você está entendendo? Agora, por exemplo, quando a pessoa nasceu no lugar, viajou no mundo inteiro e ela volta e domina a situação é mais positiva para as coisas, é o meu caso. Eu não posso reclamar de fora. As coisas me favorecem por conta dela. E eu tenho noção disso, porque eu estudo isso há alguns séculos. Qual é, então, a diferença entre a dromomania e qual seria a diferença em termos de forma holopensene? O que diferenciaria a dromomania do nomadismo em termos de forma? É o passado mais ou menos ajustadinho ou é o passado? Você quer, possivelmente aqui, nesse salão aqui da tertúlia, uma das pessoas que mais viajaram aqui sou eu. Vocês querendo é só a gente ver quantos anos eu viajei, quanto tempo eu passei fora. E não é só no Brasil, eu estou falando no exterior, tudo quanto é lado. Eu tive em todos os continentes, dezenas de países. E outra coisa, teve um monte de anos que eu passei mais da metade do ano fora do Brasil.
Agora veja, eu fiz isso tudo, rodei por todo lado, trouxe um monte de material. A maior prova que eu tenho são os livros do exterior que estão aí. Entendeu? Isso é uma prova da situação. E eu estou por aqui. A escolha de vir para fora foi minha. Ninguém ordenou. Eu não fui degradado para nada disso. Não recebi um processo de exílio. Entendeu? Nada disso. Embora a gente passou por poucas e boas, eu mesmo vim de perto 6 ditaduras, eu estou sempre tendo uma certa liberdade de expressão dentro do problema. Vocês olham que alguma coisa. Agora, eu sempre fui para-encasquetado com esse processo de forma. No ano de 1100, uma das descobertas minhas a respeito da reurbanização foi por causa da forma. E outra coisa, era na Europa. Porque a Europa é que é o museu, né, do Ocidente. É onde tem as coisas tudo encasteladas. Está tudo enterrado lá. É onde todo mundo já matou e já morreu. Ou já foi morto. Entendeu como é que é? Então, isso aí amplia. Agora, o Brasil, que é uma coisa nova, já é uma coisa diferente. Então, acendeu uma nova luz. Eu falava isso na década de 60, que o Brasil quer dizer braseiro. Brasil quer dizer fogo. Fogo quer dizer luz. Acender uma luz para vir para cá. Então eu via onde estava iluminado, foi no Brasil. Isso eu falava para dar o processo simbólico do processo do Brasil. Agora, não acho que o Brasil seja diferente dos outros países, nada disso. Aqui tem todas as deficiências, a coisa toda, mas dentro do nosso trabalho, a maior prova que eu estava certo é isso. Eu não errei. Eu já tenho agora 7 volumes da enciclopédia, que isso aí ia me dar trabalho para chegar até lá, porque eu não estou fazendo isso sozinho, eu estou fazendo isso com vocês. E os autores, vocês e os autores. Quer dizer, muito autor. Isso é uma das maiores provas do resultado. Resultado que eu estou com muito jogo de cintura, em matéria de viajar, de ter contato. Entendeu o que quer dizer? Agora, então, o meu processo, por exemplo, de círculo de relações, é um absurdo se a gente for ver por onde eu andei, o que eu andei fazendo, como é que é. Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que na década de 60 foi fazer curso que equivaleria hoje a este pós-graduação no Japão? Vocês viram isso? Por exemplo, aqui já tem só uma pessoa da comunidade nossa que fez algum curso em Hollywood. Foi eu e o Leandro. Eu mesmo não tem mais ninguém. Quer dizer, são umas coisas esquisitas. Agora vocês estão perguntando, o que é que eu tenho que ver com Hollywood? Vocês estão começando a entender, então, a diversificação do processo do espaço, que é, aí no caso, é o espaço e o tempo. Vamos entender isso. Agora, então, esse cenário, hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. O cenário intrafísico nada mais é, as profissões e os locais são simulações para se fazer assistência. Eu sou obrigado a confessar uma coisa para vocês, para me ser honesto. O problema não é só a forma. Vocês têm que começar a entender isso, a forma holopensene. O negócio do holopensene é muito importante, mas o problema é esse. O problema é quem nisso. A forma é sua, ok. Mas você nunca está sozinho. E as companhias, como é que é isso? Vocês lembram que eu trouxe aqui um verbete que vocês mesmos escolheram, que está falando de 14 personalidades. Aquilo é só para começar. Veja aquelas personalidades, como é que estavam em lugares diferentes. Não tinha nenhuma no mesmo lugar ali, praticamente. Acho que tem 2 só. Tinha mais contato em São Paulo. Vocês estão entendendo como é que é? Agora veja, eu apresentei algumas personalidades que me ajudaram. Mas a minha gratidão, ela se estende por milhares de pessoas que me ajudaram, tudo quanto é lado. Por exemplo, Filipinas, um lugar que eu não sabia nem as coisas. Quando eu fui para lá, eu comecei a ver os negócios no avião. Eu não tinha ideia do que era as Filipinas de modo algum.
Entende? Cheguei lá, um monte de gente que me ajudou. Foi um dos lugares que eu mais recebi presente na minha vida. Depois no Brasil, foi lá. Presente, de tudo quanto é jeito. Desde o processo de livro, objetos, coisas de ornamentação. Na minha ocasião, na ocasião que eu estive lá, eu ia montar um consultório no Brasil. Eles ficaram sabendo daquilo, um monte de gente veio me dar presente para ornamentar o meu consultório, porque tinha que ser no estilo oriental. Então tinha que pôr as parafernálias de tudo que tinha em obra de arte. Agora, só de uma vez, um dia, uma família com os descendentes chineses que estavam lá, eles me deram 14 presentes no mesmo dia. Desde a menininha, que era neta, até o vovô que estava lá. Cada um veio e traz um presente. Você sabe aquele processo? Tipo chinês. Que era tudo chinês. Então vocês vejam, gente que me conheceu fazia ali um mês. Não tinha mais do que isso. Conheceu nessa vida que eu estou falando. Vocês não acham que é um absurdo isso tudo? Agora, você agora pode me perguntar, você acha que eu já tinha passado nas Filipinas? Of course, sure, indeed, tá certo. Vocês acham que eu já tinha passado no Japão? Yes. Quando fica, então, esse justamente é o ponto, quando fica tudo mais ou menos ajeitadinho, por exemplo, para o senhor, todas essas viagens foram indispensáveis, né, em termos de... Não, elas me ajudaram demais. Sabe por quê? Divisão. Eu já tinha, quando tinha 14 anos, uma ideia que foi tirada de livro que eu discuti com o professor depois, que era o seguinte: uma viagem que não seja turística, mas aquilo que a gente chama, que é uma viagem científica, uma excursão científica, feita com racionalidade, ela equivale à leitura de uma biblioteca inteira. Eu tinha 14 anos quando nós fomos discutir isso com o professor, ele me falou, nunca pude esquecer, ficou nas minhas notas. E eu falava isso nos meus cursos, todo lado, até no movimento espírita eu falava essas coisas. Então viajar é uma coisa seríssima, desde que seja uma viagem inteligente. Você não vai desperdiçar tempo aí. Eu raramente fiz alguma excursão turística. Tudo meu foi científico. Tudo foi estudado com um objetivo específico, técnico. Nunca perdi tempo com negócio secundário. Agora, é lógico, que você viajando tem uma série de tropeços, de inconveniências, de atravessamentos, de contratempos que ocorrem. Igual, por exemplo, a hora que nós vamos, eu vou para New York para dar 2 cursos sérios. E um deles eu ia tocar claramente sobre o processo de terrorismo e belicismo, devido aos meus processos de estudo do assunto. Chega lá, eles destroem a Torre Gêmea e eu fico chupando o dedo, passo lá uma semana, não faço nada e vou embora depois para a Espanha. Quer dizer, de qualquer maneira, uma experiência que você não pode esquecer também, né? Parece que me colocaram lá. Assim é um monte de coisa que já aconteceu comigo. Entendeu? Eu chegar naquele dia, o que é? Assim, daquele modo. E outra coisa, saber evitar os excessos, né? Fazer a omissão superavitária. Quando é que a gente dá o não? Quando é que você vai dar aquela negativa? Entende? Isso aí também é sério, a gente tem que aprender. Agora, o que eu estou falando é para vocês, uma pessoa que já viajou muito. E olha, fora as outras viagens internas, né? Eu já contei aqui, teve época que eu tinha casa em São Paulo e no Rio. Eu viajava, tinha, conforme a semana, eu ia 2 vezes a São Paulo, e voltava, na ponte aérea. Foi assim que eu fiquei conhecendo esse monte de artista, gente conhecida, tudo, que sentava, um monte desses artistas, tudo. Eu viajava na ponte aérea. Porque aonde tinha mais artista naquela ocasião era a ponte aérea em São Paulo. Ou morar em São Paulo, ia dar show no Rio. Morar no Rio, ia dar apresentação em São Paulo. E por aí vai. Era o meu caso. Eu estava no Rio o tempo todo. Isso durante muito tempo. Eu só mostrando para vocês. Outra coisa. Que é uma coisa rara. Possivelmente aqui eu quero saber se alguém fez isso. O Antônio não serve, porque o Antônio e também a Gisele não serve, porque eles eram
mocinhos e mocinhas de avião. Esse não serve. Mas, por exemplo, teve um dia, presta atenção, que eu saí de São Francisco, fui a New York, acertei minhas coisas em New York e voltei para Los Angeles. Quando estava anoitecendo, eu estava chegando em Los Angeles. Tinha saído de São Francisco às 8 horas da manhã. Agora, tudo tinha a sua razão de ser. Não abusei de nada para fazer isso. Agora veja, saí do Pacífico ao Atlântico, do Atlântico ao Pacífico, no mesmo dia. Tem sua razão de ser. Só estou mostrando para vocês como é que é a situação. Às vezes precisava de tudo isso. Era o jeito para acertar os pontos, as coisas todas. Ainda agora teve um amigo nosso que me fez aí uma brincadeira, que é a Ana Paula Firmato. Ela trouxe 5 brindes do Wells Fargo Bank, porque esse foi um dos bancos que me ajudaram, Estados Unidos. Não é que eu tenho dinheiro lá, eu nunca mandei dinheiro para fora do Brasil, não é isso. Mas eu fui lá para aprender os processos de economia e principalmente a stock market. Depois de Wall Street, eu fui para a Califórnia para ver esse banco. E esse banco é um dos maiores dos Estados Unidos. Pouca gente aí sabe disso. O Wells Fargo é aquilo das carruagens do faroeste. Entende como é que é? Agora, eu aprendi muito lá, muita coisa nesse banco. Eles abriram o jogo para mim. Eu entrava para ver as catacumbas de Roma deles, entende? Todas as caixas de segurança, os negócios, tudo que havia, como é que era aquilo, para eu aprender. Eu não tinha noção daquilo. Agora, eu arranjei isso tudo com os americanos, devido ao meu processo de atender o povo. Então, eles arranjaram, abriram as portas para eu aprender. Agora, veja bem, para fazer isso e a gente entender e fazer essas pesquisas, eu tinha que viajar, não tinha outra saída. Uma outra coisa, eu já contei aí, algumas pessoas sabem. Em Hollywood, uma das coisas que eu fui estudar era como me manifestar nesses lugares. Aí foi lá que eu aprendi esse negócio de ficar com a roupa branca, deixar a barba crescer, porque eu tenho uma barba boa, cheia. Eu fui a última vez agora no shopping, teve um homem que chegou lá e falou assim, vem cá, me dá a fórmula para ter uma barba igual essa, eu quero ter igual. Nunca vi o homem. O povo pensou, falou assim, esse aí está muita idade. Porque os meninos vêm para falar comigo nessa época do Natal, que é o Papai Noel. Mas esse estava com barba, lá o cara estava com cavanhaque. Então, como é que é isso? Então, por quê? Isso tudo eu estudei em Hollywood. Agora, não foi só isso. Está entendendo? Eu estudei muito mais para ver os processos todos que eu precisava. Então, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte. Eu precisava de comprar livros raros, livros antigos, livros raros, etc. E isso é muito dinheiro. Eu nunca tive dinheiro demais para entrar nessa briga. Então eu falava para mim assim, não, você vai fazer o seguinte, você vai andar só de limusine. Procura arranjar aquela limusine que custa dobrar a esquina. Ela tem que ir para outra pista, de tão longa que é. São aquelas brancas que tem 3, 4 portas. Você já viu, né? Como é que é? E outra coisa, você vai deixar a barba crescer, ficar tudo de branco e vai sair de bermuda e tênis de dentro da... e uma camisa que seja esportiva, tipo californiano, toda colorida, etc. Então, eles me falaram, quando eu cheguei no Hawaii, eu fui comprar a Rapa Jack. Depois, quando eu fui para as Filipinas, eu fui comprar as camisas de fibra de arroz. Sabe como é que é? Que eles usam, porque lá não usa paletó. Então, eu comprava aquelas de manga curta, que equivale, que é esporte. Que é a de manga comprida equivale a paletó. Então, com isso, eu chegava nos lugares de bermuda com as pernas de fora, tênis, está entendendo? E a Rapa Jack. O que é a Rapa Jack? É as camisas coloridas de Honolulu que eles fazem para aquelas que colocam a lua,
com todos aqueles negócios, tudo isso eu passei por isso, sei como é que é. Fez colar de flores, entende? Que canta e tal. Que negócio. Então, tudo isso eu chegava, então, por exemplo, Chicago. Eu ia visitar, por exemplo, a galeria em New York. Eu chegava daquele jeito. Eu descia na Quinta Avenida de bermuda. Entendeu? E o meu motorista, todo enfarpelado, de paletó e gravata, tudo arrumadinho. Tudo certo. E ele abria a porta. A hora que descesse, assim, vai descer aí o maior potentado do Oriente. Né? Que nada. Era eu com a cara mais boba do mundo. Um negócio, às vezes, na cabeça, às vezes eu tinha uma boina, está entendendo? E era só isso. Aí o povo chegava, a hora que parava, eu falava assim, quem é esse homem? Eu falei, sim, esse homem do Brasil é podre de rico. E outra coisa, tinha um negócio também que eles falavam que era o seguinte, que o Brasil só tinha rico que viajava para fora do Brasil. Naquela ocasião, na década de 60, 70, até 80 eu fiz isso. Muito brasileiro que tinha um cartaz que era, todo mundo era rico. Quem viajava para fora do Brasil era rico. Porque tinha os caras que gastavam dinheiro e punham dinheiro fora. Isso também, sob certo aspecto, indiretamente, aumentou a minha aura. Você está entendendo? Agora, o que é que se passava? A hora que eu chegava no lugar, todo mundo abria as portas, eu, em vez de participar, por exemplo, da auction, do leilão, eles falavam assim, não, nós podemos apresentar o senhor, o que é que o senhor pretende? Aí o que eu fazia? Eu me interessava com a coisa secundária, que não era aquilo que eu queria, porque assim eles carregavam no preço. Eu depois então ia olhar os outros e pegava aquilo que era mais barato, que é o que me interessava. Tudo eles me ensinaram. Vocês pensam, a Hollywood está assim de judeu, né? A gente acaba aprendendo. Agora, isso abriu as portas. Um dos maiores sucessos que eu tive foi o seguinte, eu cheguei numa dessas galerias lá, de New York, com o motorista, limusine, aquele negócio todo, e falei que estava interessado em certos livros, assim. Aí, na hora que eles viram aquele tudo, examinaram lá fora, e os caras vieram falar, né, que ó, tem uma limusine lá. Aí eu virava para eles também e falei assim, olha, eu estou com pressa, porque ainda tem que passar alguns lugares, meu motorista está esperando aí fora, vê se vocês me atendem lá, que eu não posso estar esperando aqui. Aí eu falei assim, doutor, tem um lugar que nós nunca levamos pessoas, são só clientes VIPs. Então nós queríamos oferecer para o senhor ir lá, porque lá tem um basement que é um verdadeiro bunker, que está guardado lá os livros que nós damos mais valor, é muito livro. E eu falei assim, onde é que é? Era fora de New York, lá naquelas praias maiores de Long Island, o negócio todo. Aí eu falei assim, então chega lá e dá esse endereço para o meu motorista que está lá fora. Eu vou lá. Qual é o horário, como é que é? Onde é que tem gente lá? Aí eles mostraram. Aí eu fui para um lugar, você olhava de fora, não tinha nada. Você chegava lá, uma casa igual a outra. A hora que você entrava lá dentro, aquele quarteirão de livro, assim, ó, uma loucura, debaixo da terra. Era o basement, o porão do lugar. Eu comprei um monte de livro lá, antes de ir para as auctions. Tudo livro selecionado de alto nível. Mas vocês estão entendendo como é que é a técnica da história? Isso era um jeito. Outra coisa, o povo ficava pensando que a gente gastava muito dinheiro. Com limusine não é assim. Eu, por exemplo, às vezes, num dia só, eu ia 3 cidades de limusine, desde manhã até a noite. Olhava um monte de coisa. Na Califórnia, isso era fácil. Ia ao México, voltava, fazia um monte de coisa nesse sentido, por um dia só. Agora, com o passar do tempo, principalmente na Califórnia, eu arranjei um motorista particular. Antes de ir para lá, eu telefonava e já articulava, ó, no dia tal, você fica comigo. Então, com isso eu andava depressa, não gastava tanto dinheiro, na fritada dos ovos eu fazia uma economia enorme. Agora, então, a gente fica vendo esses caras cheios de dinheiro, com carro, com isso e aquilo, fica pensando que ele está gastando muito dinheiro. Pelo contrário, ele às vezes está gastando menos do que a gente. Tudo é um modo de fazer, é o modus operandi, o modus faciendi, o know-how social e técnico de fazer isso.
Agora veja, eu aprendi isso tudo em Hollywood. Usei isso há alguns anos. Fragiltérrimo, né? Banquei o ator de tudo quanto foi jeito. Agora, esse meu motorista da Califórnia, ele era o máximo. Ele era louro, de gravata, paletó, todo cheio de vida, bonitão, parecia um ator de Hollywood. Entende? Muito educado. E outra coisa, louro, eu de branco, a limusine branca. Então chegava aquela brancura total, brancura, entende? O negócio não era fácil. Abria as portas por todo lado. Professor, na fatologia, na penúltima linha, na página 70, o senhor comenta o enxame de informações descartáveis, as apologias anticosmoéticas na mídia e as distrações vazias de sentido. Isso seria aquelas pegadinhas ou todo o processo de mídia? Isso aí que eu não sei onde é que eu na penúltima linha da fatologia, página 70. Penúltima. As apologias anticosmoéticas na mídia, as distrações vazias de sentido, a sinistrose, é isso? O que é que você quer? As apologias anticosmoéticas na mídia, é o que tem mais por aí, porque eles ganham dinheiro para fazer propaganda e falam. Olha o que é que nós falamos até hoje sobre bebida. É demais. Isso é errado. Isso é apologia anticosmoética. Agora, para a questão das pegadinhas. As distrações vazias de sentido, olha os videogames, as bobagens que tem. Olha essa besteira agora, que é um sucesso, o Crepúsculo com a Lua Nova. É isso que eu estou falando. É quando a pessoa sente vontade de assistir isso, é quando ela se sente bem assistindo isso. Esse seria... Não, a maioria sente bem, porque é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. É aquilo que está na onda. A pessoa vai na onda daquilo que tem. Mas veja, tem coisa melhor do que isso. A pessoa tem que selecionar, não ir no bico daquilo que é mais fácil. Às vezes a gente tem que procurar o mais difícil, que é o melhor. Então, isso uma cunha para a pessoa poder sair para um pato pensene, né? É um jeito, é uma saída. O senhor comenta ali também, na estrangeirismologia, eu não vi Schadenfreude, né? Não vi a satisfação malévola. Poderia entrar também na estrangeirismologia? É estrangeirismo, né? O link paratosférico, autopensene. Colocar Schadenfreude também. Está cheio de problemas por aí, né? O dirty mind, quer dizer, a mente suja. Tem gente que é assim, não, esse cara é da mente suja. Aquele que vive contando piada pornográfica o tempo todo, né, por todo lado. Agora veja, o melexário. Quer dizer, o melex, ele vai caminhar para o melexário. Colocar aqui a satisfação malévola, o Schadenfreude seria não, vamos ver o que a Rosa fala. Ela que comanda. Né? Tá certo? E finalmente, na questão lá do estágio, das 100 estágios, a mais comum delas não seria o processo ainda da fofoca? A fofoca não seria A fofoca é uma coisa comum, mas eu acho que essa do trafarismo é mais abrangente. Essa pega mais gente. Trafarismo, você viu onde é que está, né? Tá sim, 94. No 94. Essa é difícil. Agora, tem de tudo, né, aqui, né? Então, a boa seleção, qualquer um pode dar de braçada, 100 itens. O desperto escaparia dessa 100 aqui, ou ainda poderia ter alguma... O desperto, ser desperto, ele escaparia com ele está mais, assim, a cavaleiro dessas coisas, mas não todo. Porque senão ele... Alguma coisa eu preciso ter aqui, é isso. Outra coisa, se ele não comete isso, ele pode cair numa tabu disso. A princípio eles... Por exemplo, às vezes ele não é charlatão. Charlatão é isso que eu estava fazendo com a limusine. Ele não precisa ser charlatão, mas ele pode passar pela charlatanice de outros, na assistência que ele faz. Então isso tudo tem que ver. Quando o senhor comenta trafarismo, não é a ausência de trafares, mas é pensar no trafar, é isso? Não, são os trafares de todo mundo, né? Trafar da pessoa, né? Outra coisa, ressentimento. É um negócio sério, está lá, 90. Fantasia, 43. Já pensou? Como é que a gente vai falar isso com as nossas amigas? Mulher é um bicho que pensa em fantasia todo dia. É um senhor problema. É o devaneio. Como é que faz? Tem que dar um desconto.
fingimento. Falsidade também. Como é que fica? Fragilidades. Fragilidade é muita gente que é frágil, né? O negócio é sério. Bem. Professor Valdo, Sim. aqui no ar. Analisando aí, ouvindo a respeito de tudo, essas 100 reações, aqui quando o senhor fala em codicologia, a falta de aplicação do Código Pessoal Cosmoética a qualificação autopensênica. Existe um paradoxo aqui nessa conotação, que logo ali embaixo, quando o senhor fala em paradoxologia, está mais ou menos encaminhado. Mas você podia aprofundar... A melhor coisa que tem, Lucia, é isso aqui, ó, paradoxologia. O paradoxo da autopensionização envenenada contra outra, envenenar primeiramente e mais intensamente a psicosfera da consciência pato-pensenedora. Sim. Isso é que é o mecanismo da pensionização que o povo esquece. O que é interessante é a gente ver o outro lado. Você ajudando alguém, você é o primeiro a ser ajudado. Você pensando mal de alguém, você é o primeiro a ser prejudicado. Quer dizer, a maioria não quer pensar nisso. Gente, isso é matemática. Olha, tem mais matemática aí do que a matemática da roda. Isso aí é aquilo que a gente fala, batatófilo. Quer dizer, em cima do lance, não tem por onde fugir. Não dá para aceitar sem que se faça uma análise bastante profunda sobre o caráter e a personalidade consciencial, não? Da pessoa. Da pessoa. Não tem outro jeito. É inevitável, inafastável, insubstituível, como eu falo. Mesmo e sendo aceito que a gente pode ir devagarzinho, nem que seja devagarzinho, não? Mas tem que chegar lá. Tem que chegar a vida. lá. Agora aqui, ó, pergunta. Pode-se dizer que todo estigma é um bagulho autopensênico ou existiriam estigmas positivos? Não, estigma a gente já fala que já é negativo mesmo, né? Agora, todo estigma tem uma base de pensionização, não há dúvida. Se a pessoa não pensou numa coisa ruim, ela não vai fazer estigma. O passe, uma forma de transferência energética utilizada para assistência dos centros espírita, é considerado uma forma de TACOM. A transferência energética na TENEPS é TARES ou TACOM. Por quê? Porque na TENEPS você está trabalhando de lá para cá e não daqui para lá. Esse não entende. Você está trabalhando do extrafísico para o intrafísico e não do intrafísico para o intrafísico, como ocorre no passe. Quem está movimentando e quem superintende a TENEPS é um amparador de função. A coisa é diferente. Agora aí, com o passar do tempo, a pessoa mesmo vai responder e ela vai ver que a TENEPS ela é baseada na TARES e não na TACOM. Mas agora, quando a pessoa chegar a criar a OFIEX, ela vai ter plena consciência dessa realidade. Ontem, antes da minha TENEPS, percebi que estava sendo observada. Durante a TENEPS, a entidade não se manifestou. Mas quando eu realmente fui dormir, apareceu a tal criatura que parecia querer me estrangular. Eu a enfrentei, conversei com ela e fiz a esterilização de energia. Meu quarto voltou a ficar tranquilo novamente. O que o senhor poderia me dizer a respeito? Meus parabéns, né? O que é que a gente vai falar a respeito? Você está ótima, você está sabendo o que se passa. TENEPS é isso. A gente começa dando uma geral. Agora, ó, vai chegar um tempo, daqui a alguns anos, que você mesma vai sair do corpo para pegar o parabraço dessa consciência e levar para a sua OFIEX. Isso tudo vai acontecer. Isso aconteceu comigo. Minha família pensioniza de forma totalmente adversa da minha. Eu sempre busquei ignorar situações, problemas. E a família sempre buscou criar os problemas.
Isso denota que eu mudei de forma pensênica na atualidade. Sim, o que é? Sua, óbvio, indite, realmente, fato, é isso mesmo. Vamos em frente. Agora, ó, vamos melhorar mais. Você já chegou até aqui, tem mais coisa pela frente. O caminho está aberto, ele nunca se fecha. A evolução é infinita. De modo que vamos fazer força, né? Tem mais coisa para fazer. Quem é que está com... A nossa amiga foi embora, né? E ficou sem falar. Ficou sem falar, então nós ficamos devendo. Amanhã a gente resolve o problema. Eu vi que ela estava com um negócio para falar, não falou nada. Valdo, sim. Você quando criança trabalhou no cinema, lá nas projeções e tal, e depois você foi para Hollywood. Você pode falar um pouco mais da sua relação, ou como Zéfiro, ou alguma coisa... Não, e tem uma outra coisa também. Na última vida que eu tive, que foi mais ou menos no fim do século XIX, eu era um garoto que trabalhava como, tipo o vaudeville, os processos do cigano. Eu era artista. A relação mais é então, com esse processo. Eu não sei até que ponto essa coisa toda pega. Outra coisa muito estranha. Aos 10 anos de idade, eu fui escolhido para dirigir a quadrilha na época da de São João, e foi um sucesso que a gente teve que repetir depois que passou o período dos fogos. Que o negócio deu certo. Agora, tudo era menino e menina de 10 anos. Agora, tudo maquiado, bem feito, etc. Eu falava em francês, entende? Balancei. O negócio era sério, entendeu? Nosso bravo. Agora, 10 anos de idade, quer dizer, há um problema. Outra coisa. Nasci no meio de uma família que tinha uma orquestra. Meu avô tocava qualquer instrumento de corda, presta atenção. Minha mãe tocava, meu pai tocava, minha irmã toca, minhas tias todas tocavam, era uma orquestra. Outra coisa, eu tive que escapar desse negócio de diversas áreas. Escapar de ser pintor, de ser músico, de ser artista, ator, e outras coisas mais. Isso para conversar. Você está entendendo? Tudo é no meio da família, porque tudo era artista. Então é um processo de forma, de base artística, mas que você estava... Agora veja, hoje eu acho bom a situação pelo seguinte, você conhece um, ou mais de um, médico da minha família hoje, tudo derivado da gente. Sim. São médicos, não são artistas. Sim, você abriu o caminho. Já houve uma mudança. Só da minha família de cara tem 4 médicos, né, de cara aí, para começar. Eu fui que abriu o caminho. Dentista tem vários também. Meu pai que abriu o caminho. Entendeu? Mas meu pai tocava flauta doce. De modo que o passado, ninguém foge, você tem que pagar hospedagem, né, dessa história. Agora, eu me dei muito bem com essa minha família, uma turma de artistas, eu não me queixo de nada. Eles me ajudaram demais. E a minha mãe, com tudo isso, era muito intelectual, né? Meu pai também, eu não podia dizer que não fosse. Outra coisa, em casa, os maiores intelectuais da cidadezinha, lá do povoado, que era Monte Carmelo na ocasião, é que frequentava lá em casa, porque meu pai não saía, tinha que visitá-la, era toda noite. Tinha o sarau. Sarau é a verdadeira textura deles. Minha mãe servia café para todo mundo. Agora, eu não gostava de certas coisas. Por exemplo, havia um deles que usava rapé. Eu chegava e começava a espirrar. É só chegar e começava a espirrar. Entendeu? E ele, outra coisa, ele usava um lenço branco, que era a verdadeira toalha. E tirava aquilo do bolso, cada rapé, né? E outra coisa, ele ficava sempre com a cara meia manchada, tá vendo? Amarela, azulada, esquisita, a mão, o lenço. Isso foi a minha infância, eu vi isso o tempo todo. Que povo rapé. Não, bandolim da minha mãe. Minha mãe tocava bandolim com um instrumento dificílimo. E ela era boa, hein? Minha mãe era um colosso na história. O nome era Colosso. Colosso quer dizer isso, bravo, você está entendendo? Aquela pessoa fora de série, tá? Colosso. O que você quer?
seguinte, os patopensenes, eles desencadeiam as doenças do corpo físico, né, as agudas e as crônicas. No caso das doenças crônicas, significa que posso generalizar e dizer que todas as doenças crônicas a pessoa está mantendo aquele patopensene original que desencadeou aquela doença? Ela pode estar mantendo, dependendo do processo da paragenética e do problema da herança que ela tem junto da genética. Agora, veja, se ela, por exemplo, predispõe o aparecimento da doença, de um surto ou da instalação, é devido à pensanização dela. Se ela, por exemplo, mesmo tendo essa herança, ela procurar superar, ela supera. Entendeu? Então aí, agora precisa ver a qualificação do que a pessoa pensaniza. Como é que é o ambiente que ela cria para isso? Aí, por exemplo, assim, no caso de uma doença crônica, mais controlada, isso significa... Não, isso significa que a pessoa controlou, você superou. Controlou o patopensene. Você controlou tudo. Aí vem a genética, a paragenética, então o patopensene, a herança, as coisas todas foram controladas para chegar nisso. Uhum. Agora, cada caso é de um jeito. E outra coisa, você tem que manter aquilo. Às vezes não é só uma semana, ou só um período, às vezes é para o resto da vida. Olha o meu caso que é hipertensão, é para o resto da vida. E assim, dá para identificar o patopensene que gerou a doença baseando no perfil da doença, ou isso é uma coisa desnecessária? Você pode fazer mais é por recognição. Não tem outro jeito. Pensa bem que é muito mais claro, é recognição. Agora, outra coisa. Às vezes, na sua recognição anterior, uma vida anterior, você não teve aquela doença. Você teve uma predisposição que deu para a genética atual aparecer daquele jeito em cada família. Você entendeu? Então, por exemplo, você não tinha essa doença na vida anterior, mas havia uma predisposição sua na paragenética que daria mais ou menos moléstia ou afecções nessa linha que tem hoje. A predisposição era ali naquela linha. Entendeu isso? Ora, é lógico. Fica bem claro. Entendeu? Agora, a gente tem que manter isso o tempo todo, ficar de olho. O tempo todo. Agora, por exemplo, as piores doenças que tem são as de base psiquiátrica. No caso, por exemplo, o problema de bipolaridade, o processo de esquizofrenia. Isso quando tem na família, e mais de um elemento. Os antepassados, todo mundo da família deve fazer exame e ver como é que é. E essas coisas não é esperar para quando a pessoa... Não, é bobagem, ela tem que fazer antes e se prevenir. Hoje isso está ficando muito claro, ou já está sabendo. Com isso se evita muitos processos agudos, sérios e mortíferos. Comentando na teoriologia, na questão da interprisão, né, os débitos contraídos por meio de autopersonalização doentia. Esses débitos de interprisão podem ser mais fortes até do que pelo fato de você ter pensado, no fato de você ter agido, porque você pensa e já está agindo, né? Não, mas a gente está falando pensionização, que é a pensionização que existe antes de qualquer ação. Mas os débitos mesmo, eles aparecem não é só porque a pessoa pensou, é pelo que ela fez. É ação, atividade, atitude, postura. Isso é que é um negócio sério. É o comportamento integral de tudo. Aí usa os dois hemisférios cerebrais, o cerebelo, a psicoticidade, as mãos, os pés, a fala. Que foi desencadeado pela personização, então. Pois é. Agora, o problema é a complexidade disso. Porque tem muito forte a intenção, né? Houve a intenção malévola. Então, a intenção é que pega, e é primeiro a vontade, depois a intenção. Agora, a pensionização começa a se manifestar por aí. Se a pessoa carrega na emoção, e essa emoção às vezes é apenas instinto, ela vai fazer besteira. Que ela não é bicho mais, ela não é mais subhumana, como é que fica?
Nós, toda vez que começamos a fazer coisas só instintualmente, por instinto, nós erramos. Nessa altura dos acontecimentos, não dá para os instintos predominarem nas nossas vidas. Não dá mais. Tem que ser o discernimento. Poderia comentar em pensenologia, na quarta linha, de baixo para cima, a inconsequência quanto à natureza das próprias assinaturas pensênicas impressas no cosmos. O problema todo é o seguinte: muita gente faz uma porção de coisas, sua bastante, trabalha demais durante anos, mas, como eu falo, escrevendo na água, cuspindo para cima e dando rasteira no vento, que às vezes não resolve nada. É como se não estivesse fazendo nada. Ela espreme todo o esforço dela, não houve construção de nada. Então é isso que nós estamos querendo chamar, é inconsequente. Quer dizer, na verdade, a palavra inconsequente, inconsequência, ela não é boa. Eu usei aqui porque o povo entende isso mais. Porque sempre tem uma consequência das coisas que nós fazemos. Só que tem que essa consequência ela é oca, ela é vazia. Entende? Ela é zero à esquerda. Então, isso que nós queremos dizer é a consequência que devia ser boa, positiva, o resultado, o saldo. Essa não tem. Então é isso que nós estamos falando aqui na pensenologia, na quarta linha de baixo para cima lá. Sem viajar cientificamente é impossível evoluir, mudar pré-compreensões equivocadas, rumo à evolução para além da fixidez. Por isso, tecnicamente, o paraíso precisa estar em nós, apesar de todas as agruras e dificuldades na navegação. Aí ele está perguntando, é of course? Ele está perguntando. Olha, é sim, até um certo ponto é. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a viagem da excursão científica, cedo ou tarde, a pessoa, quando se torna uma personalidade pública, ela vai ter que fazer essas viagens. Por isso que eu falo que dentro da conscienciologia é impossível uma pessoa crescer muito sem a dromania. Ela vai viajar mais. Não tem jeito. Não é, Mário? Não é assim? E assim eu poderia falar com um monte de gente aqui que viaja sem parar por todo lado. Você também, irmão. Né? E por aí vai. Tem um monte assim. Então, às vezes é necessário. Of course. Agora, o paraíso e o inferno estão dentro da gente. As agruras de dificuldade dependem da nossa navegação nessa história. Agora, quanto mais a gente cria um holopensene positivo, melhor para nós. Vamos pensar nisso. Quem está perguntando aqui é o nosso amigo que está perguntando. O senhor falou a respeito da saída do nosso país de nascimento. É limitante o fato que o nosso filho tenha ficado com a sua família ou simplesmente ele está fazendo sua escolha e nós estamos fazendo a nossa? O que você pode nos recomendar no caso? Não. Esse negócio da escolha dele ou da família, esse negócio todo, se a circunstância fizer aquilo, é porque tem culpa no cartório. Não adianta dourar a pílula. Se ele ficou, é porque tem rabo preso. Tem culpa do cartório. Pensa bem nisso que você vai ver com o tempo. Você vai falar, não, mas foi ele que escolheu. Por que ele escolheu? É a pensionização, a escolha. Ele mostrou o que ele é. Se ele quis ficar lá, tem sua razão de ser. Ele tem alguma coisa que ele precisa resolver. Entende? Todo mundo tem noção dessas coisas lá dentro da pessoa. Há uma inspiração, uma intuição, há uma ideia básica que não tem jeito de escapar. Há alguns grupos de terapia em que somos incitados a entrar e a reviver nossos ressentimentos, mágoas e culpas para ultrapassá-los. O senhor acha isso terapêutico? Sim. Desde que seja bem feito, é terapêutico, sim. Esse método estará reforçando o bagulho energético em nosso pensamento? Sim. Se a pessoa for boboca e ela pensar naquilo para piorar mais, ela tem que pensar para aliviar. Para ver as bobagens que ela fez, onde é que ela quebrou a cara, onde é que aquilo criou cicatriz nela. Uma boa coisa é o seguinte: quando a pessoa for reviver isso, pergunta para ela, quais as cicatrizes que você tem? Quais são os resultados disso? O que te criou de ruim? Ela tem que ver o ruim, aquilo que foi mal, a moléstia,
né? O peso que deu na cabeça dela. Ela não vai remoer, eu me sentia tão bem odiando fulano. Não existe isso. Ninguém se sente bem odiando ninguém, presta atenção. Ressentimento, mágoa, melindre, tudo isso só cria condições infelizes, negativas, desconfortáveis para a pessoa que pensa assim ou sente isso. Então, o problema nosso é purificar a intencionalidade. Como é que nós estamos? O que é que vocês estão fazendo? Essa semana, você purificou o quê? O ideal seria isso, né? Fazer um teste de purificação. Vamos ver, o que você purificou essa semana? Houve alguma coisa? Outra coisa, traz aí o seu almoxarifado, ou o seu macro de coisas para serem purificadas. Aí já não são mais bagulhos energéticos, presta atenção. São atos, ações, pensamizações. Você tem um almoxarifado? Ou tem só um saquinho pequeno de material? Assim, como é que é? Nesse caso, a pessoa podia pegar essas 100 reações, analisar aquela que ela me incorre. As 100 reações eu já coloco para a pessoa pensar. Então, a primeira coisa, se a pessoa viesse fazer um teste comigo, o primeiro teste seria esse. Você ainda tem muita afetação a respeito de alguma coisa? Então, a primeira coisa, eu ia notar se a pessoa vai muita careta. A afetação, às vezes, diz respeito à careta da pessoa. A pessoa fala com você, fecha os olhos para falar, então, tudo isso caras e bocas. Isso aí, qualquer um que estudar processo do acting, entendeu? A interpretação sabe disso. Agora, aflições. Como é que você é com aflição? Você ainda entra muito em conflito? Por sinal, de ver aqui tem conflito? Tem conflitos. Pois é. Como é que fica em matéria de conflito? Qual é o seu nível de anticonflitividade? Ou de anticonflituosidade? Isso é muito importante. Por exemplo, essa semana, algum conflito envolveu você? Conflito é uma coisa bem ampla, acontece muita coisa. Pode ser um debate no supermercado, pode ser um processo no trânsito, pode ser um conflito na hora do jantar, pode ser um problema de um telefonema que foi mal interpretado, tudo é conflito. Você deve saber se tem algum recente. Então é por aí a gente começaria a fazer um teste. Agora, você sabe, teste é uma coisa séria, que a gente precisa de pensar muito. O negócio vale a pena ver. Existe teste, por exemplo, que a gente não pode reconhecer. Eu estava lendo aqui agora há pouco, tem gente que não admite o teste QI, que acha que tem muita bobagem. Outros não admitem, acham que é fantasia o teste Rorschach, aquele das manchas. Outros não admitem, por exemplo, o estudo da desritmia cerebral. Tem muita gente que não dá conta nisso. Estou só falando 3 testes clássicos, ciência, que o povo não dá valor para isso. Muita gente hoje não dá. Então, primeira coisa no teste, esse nosso teste, com 100 itens, não tem jeito a pessoa reclamar. Porque... Você está entendendo? É para entupir o Rorschach, o QI e a desritmia. Nesse 100, eu estava pensando em pegar um período de 1 ano, mas o ideal é você pegar um período de 1 semana, né? Porque em 1 semana acontecem vários desses casos. A gente pergunta assim, nós estamos em novembro. O que aconteceu de janeiro para cá com você? Quais foram as inquietações? É o número 55. Houve algum processo de irreverência? Por exemplo, irreverência eu mesmo sou favorável a fazer. Mas, se passou da conta, por exemplo, se foi uma irreverência mal feita, ela pode ter criado consequência. Olha lá, está a irreverência. É o número 63. Agora, ironia, essa a gente deve evitar sempre. Entende? Só fazer se for uma coisa por fora, que não ofende ninguém, uma outra coisa aí é outra coisa. Isso é fantasia. Agora, lorotas. Essa é uma boa, né? Principalmente para a gente falar com as moças, as mulheres. Quais são as lorotas desde janeiro para cá? As maiores que você cometeu.
Então, o processo é o cometimento, como diz o americano, né? É aquilo que você fez. Como é que é? Committed. É porque tem coisas mais pesadas e coisas mais suaves, né? Zangas. Você escolhe. A gente pode perguntar para a pessoa, ó, você escolhe, pode fazer. Do jeito que tem aquela escolha das 100 folhas do consensograma, você pede para escolher também 100 itens aqui, qual que você quer analisar? Vamos ver. Aí a pessoa chega para você, por exemplo, desalentos. Então ela vira para você e fala assim, Adélio, você me conhece. Você não me viu desanimada em nada, desde janeiro para cá. Então essa eu escapei. Aí você dá 10 para ela. Agora, se ela quiser, você vai analisar com o tempo as 10, ou 100, e colocar de 1 a 10 um número. Vamos ver o que vai dar. Igual que faz no consensograma, vai ser um negócio. Como teste, é terrível. Pode pedir para outra pessoa analisar ela durante esse período. Agora, ó, seria bom sempre ter um copo d'água para dar para a pessoa, certo? Isso tudo às vezes é importante. Todo teste que se faz de pessoa pode ter surpresas. A gente nunca pode esquecer. Mas, Luci, vamos em frente. Então, professor, o senhor poderia me esclarecer a respeito de autodesassim ou uma desassim aplicada por um amparador? O problema todo é o seguinte, olha, desassim é o processo de você acabar com as influências negativas e procurar envolver você. Tá. Você pode fazer isso ou um amparador pode fazer. Agora, o que é que se passa? Uma coisa boa que mostra essa realidade imediata é a sinalética da pessoa. Uhum. Por exemplo, você começa a mexer com a energia. Chega num certo ponto que você vê que limpou, que não tem mais nada. Não há nada. Você dá aquela impressão de que não há objeto mais. Ficou tudo vazio, limpo. Não há nada. Então é céu de brigadeiro. Limpou tudo. Então isso é a coisa mais séria que nós temos em matéria de desassim. Agora, o que eu vejo é isso. Saber, com o tempo, é muito importante. Saber de onde veio aquela assimilação. Quem é que fez a assimilação? Você fez de caso pensado? Foi voluntariamente? A intenção sua era isso? Uma coisa é você transmitir energia para uma pessoa e você fazer a desassimilação por você depois. Uma outra coisa, você está no lugar, quando você vê, você foi empolgada por uma energia negativa. Isso aí já é outra coisa. Uhum. Então, o problema todo, antes de mais nada, é de sinalética pessoal, energética e parapsíquica, né? Às vezes, numa assistência sobre a comunicação ou a comunicabilidade, pode existir uma questão de acoplamento, né? E aí, de repente, eu esqueço de fazer a desassim, tá? Mas logo em seguida, eu tenho uma sinalética que denota que mostra... que ela começa a dar uma campainha, começa a... É isso aí. Agora, uma coisa. Quando a pessoa está começando a trabalhar com a EV, com a energia, tudo isso, ela não tem direito de esquecer de fazer desafio. Sim. Esse direito não é dado à precaução. pessoa que está começando. Ela é obrigada a fazer desafio. Ela seria burra, burralda e burrilda se não fizer desafio. Não há hipótese, não há exceção, não há outra solução, não há outra alternativa. Vamos entender. Então isso aí é muito sério. A primeira coisa que a pessoa deve ver é o seguinte: se ela esqueceu da condição da desassim, se ela está começando agora, ela não tem jeito. Essa está incriminada de qualquer maneira. Tá certo? Uhum. Vai para a cadeia. Não tem jeito. Um outro esclarecimento. Qual é o diferencial, ou onde que está a linha divisória entre a afetação e as caras e bocas? Isso aí é fácil.
É fácil por um motivo muito fácil. Fácil por um motivo fácil. Redundante. Tá bom. Por quê? É porque a pessoa repete. Quando tem afetação, as caras e bocas vão aparecer por causa da afetação e o modo de ser. Que a pessoa, ela quer persuadir, ela quer convencer. A persuasão. Ela quer fazer o acting, que é a interpretação, com muito mais alma, Uhum. consciência. Uhum. Ela quer colocar a emoção dela naquilo. Então você tem o processo da afetação. Agora, outra coisa. A aparência é uma das coisas, mas o problema mais sério, que às vezes a afetação também, é a fala, o que ela está falando, o timbre, as palavras usadas, o dicionário da pessoa que ela entrega. Isso também está dentro do processo da É a energia pessoal. Agora, outra coisa séria. Esquece os caras e bocas e começa a ver a força presencial. Sim. Como é que é o porte da pessoa? Como é que é a posição dela? Como é que é o jeito? Esse jeitão, às vezes, só já mostra se tem afetação e a intenção também. É a intenção. Agora, aí é o processo de ler a mensagem corporal da pessoa. Porque todo mundo está fazendo um discurso corporal. Sim. Até parada, aí uma pessoa está fazendo discurso. É o discurso da linguagem corporal. Até parada, a pessoa faz discurso. Agora, o problema é nosso. Nessa altura dos acontecimentos, nós temos que saber ler isso. Essa leitura é por nossa conta. Quem mexe com energia precisa de estudar todos os processos de reações das outras pessoas. Não é só dela, mas de todo mundo, dela e dos outros. Devido ao envolvimento da própria vida e o contato que tem. Ninguém fala sozinho, não? É isso? Obrigada. Valdo, poderia comentar na página 70, no item 3, detalhismo, principiologia, o princípio da autopensionização ininterrupta? Que aí ele é ambíguo, ele pode ser tanto positivo quanto... Aonde está isso aí? Principiologia. A principiologia. O último princípio da autopensionização ininterrupta. O problema é o seguinte: o princípio da autopensionização ininterrupta é o princípio da vida, da vitalidade, de existir. Uma pessoa ela está em coma, ela continua pensionizando de algum modo. Está entendendo? Mesmo inconsciente, ela continua lúcida. Vê se me entende. Em tese é isso. A consciência não morre. Não tem jeito de parar a pensionização. Por exemplo, tem muita gente, inclusive esse Sam Harris, aí que eu estava falando, ele está falando besteira. Ele fala sobre o negócio da reflexão, da meditação transcendental, essa tal lá, que a pessoa fica sem pensar. Não existe isso. Isso é o modo que eles usam, ele foi no bico. Agora, tem gente da ciência que acaba com ele. No fim, aí, no fim, ele está mostrando lá, o povo que critica ele está revelando essas coisas todas. Nisso, o povo que está criticando está certo. É besteira. Outra coisa, defender a maconha também é bobagem. O povo também está metendo pau lá. Entende? Está certo. Inclusive a Consex também pensioniza interruptamente. Pois é, mas agora veja. Pensionizar é você. Acabou. Pensene é você. É você. Sem pensionização não há consciência. Então, como a consciência não morre, ela pensioniza sempre. Em tese é isso. Não tem jeito de fugir. É um princípio da lucidez também. Pois é. Agora veja, esse é um dos princípios básicos da própria vida. Né? O princípio da autopensionização ininterrupta, porque não tem jeito. Como é que faz? Agora, vale a pena. Para aquelas pessoas que não estão acostumadas a pensionizar muito, ou seja, a refletir muito, deita na cama, relaxa todo o seu, a roupa, as coisas todas, fica em decúbito dorsal, quer dizer, com a barriga para cima, e procura fazer a relaxação muscular progressiva de tudo. Desde os músculos do seu rosto, do pescoço, da mão, do braço, do ombro. Vê se tudo... Quando a pessoa começa a relaxar assim, parece que ela está entrando no colchão. Parece que ela está indo, sabe, está sendo enterrada no colchão. É o peso do próprio corpo que vai ficando.
Se ela tiver ainda, de vez em quando ela faz assim, é porque ela não estava com... Não havia relax. Então, a relaxação progressiva, muscular, nessa condição de decúbito dorsal, vai fazer a pessoa refletir com mais propriedade. É como se o corpo desaparecesse temporariamente. Desaparecer o corpo é uma coisa normal. Mas agora, desaparecer o problema da pessoa pensar, isso é bobagem. Ela zerar tudo, não tem jeito. Ela acha que está zerando. Se ela acha que está zerando, é porque ela está pensando que está zerando. Ela continua pensando, bobagem é essa. Entendeu? Mais dificuldade. Como que é essa pensenização? Ela está ali bloqueada, é como se ela estivesse hibernando o vegetalismo. Tem muita gente assim mesmo, sem cair na hibernação. Então, o coma é justamente isso. Agora, tem muita gente que está em coma e está em alta atividade fora do corpo. Né? Isso tudo também é relativo, tem que ver. Agora, em tese, ninguém deixa de pensionizar. Outra coisa, tem uma opção de coisa nossa em tese de vida pensionização. Uma das coisas, a maioria sabe muito bem o que está errado, o que está certo. Nesse nível nosso, todo mundo sabe. Agora, é preciso de reforçar, falar, tornar a dizer, para a pessoa tomar atitude. Mas a maioria sabe. Lá no fundinho, se ela é sincera, honesta, ela sabe que é. Ela sabe que sabe. Entendeu como é que é? Ela sabe que sabe. Tenho 23 anos e minha namorada é 4 anos mais nova que eu. Depois de alguns meses de namoro, começamos a ficar mais íntimos e comecei a perceber que ela tem um descontrole emocional forte que faz ela chorar sem controle e perder totalmente a clareza das ideias. Ela já teve algumas projeções conscientes, porém não quer estudar e entender o assunto, pois diz que tem medo. Isso seria apenas um problema da idade? Não. Isso mostra que ela está em desenvolvimento parapsíquico. O medo é a maior demonstração de assédio. Ela tem assédio. Pergunta para ela se ela sente alguma coisa na nuca quando ela fica assim nessas crises. Às vezes ela é muito imatura e me sinto na condição de pai, ao invés de namorado. Sim, ela pode ser a sua primogênita. Seria bom esperar mais algum tempo até ela atingir uma idade mais madura? Não. Faça da bruxa a bela adormecida do bosque. A princesa. É agora. Tem que começar a mexer com ela agora. Você não gosta dela? Então dá um jeito. É com você que ela vai crescer mais depressa. Se você deixar ela ao léu, vem o lobo e pega. O que posso fazer para ajudá-la? Diz que ela parece não querer se ajudar. Olha, o que está faltando aí é argumentação da sua parte. Você não está bom de conversa. Você precisa aprender umas coisas para conversar com a moça. Que beleza, a moça tem 19 anos, está na flor da idade. É muito mais fácil conversar uma moça com 19 anos, né? Você não está sabendo, é o latim. Seu latim não é bom. Latim não é latim, não. Eu estou falando é o latim. Latim. Quer dizer, é o modo de conversar. Começa mostrando a ela as vantagens que tem dela estudar, por exemplo, energia, o EV e outras coisas. Outra coisa, faça essa família, dá um jeito, faça uma viagem e venha aqui para vocês fazerem laboratório. Ela vai no laboratório, você vai no outro. Depois vocês trocam o laboratório. Para ela ver como é que funciona. Com isso, alguma coisa vai acontecer, ela vai limpar. E chega aqui que a gente vai ver alguma coisa e eu posso te ajudar nesse entreveiro, né, a fazer uma conversa mais positiva, alguma coisa que pode ajudar a gente conversar a três. Eu, na minha condição de bisavô, às vezes posso ajudar, não é isso? Na minha idade, eu sou bisavô de um monte de gente de 19, de 23 anos. Você não vão ser os primeiros. Tem muita gente assim.
Homem diagnosticado com coma passa 23 anos consciente na Bélgica. Olha aí, eu sei que está perguntando sobre coma. Ruben escutava e via tudo à sua volta, mas não conseguia se comunicar com médicos. O erro de diagnóstico fez um homem passar 23 anos consciente e amarrado a uma cama, enquanto o médico pensava que ele estava em coma na Bélgica. Ruben, que tinha 23 anos quando sofreu um acidente de carro, que o deixou completamente paralisado, foi submetido a vários exames, normalmente utilizados para diagnosticar o coma, baseado em respostas motoras, verbais e oculares. Ele, no entanto, escutava e via tudo que acontecia à sua volta, sem conseguir se comunicar com médicos, familiares e amigos. Apenas alguns meses atrás, exames com aparelho de tomografia de última geração mostraram que seu cérebro estava funcionando de maneira praticamente normal. Ruben foi, então, submetido a várias sessões de fisioterapia e agora consegue digitar mensagem numa tela do computador. Um aparelho especial colocado sobre a sua cama permite que ele leia livros mesmo deitado. Nunca vou me esquecer do dia em que descobriram qual era o meu verdadeiro problema. Foi meu segundo nascimento, disse. Todo esse tempo eu tentava gritar, mas não havia nada para as pessoas escutarem. Frustração é uma palavra muito pequena para descrever o que sentia, afirmou. Que deve permanecer internado em uma clínica perto de Bruxelas. O neurologista tal, Lawrence, que liderou a equipe que descobriu a situação de Ruben, publicou um estudo há 2 meses alertando que muitos pacientes considerados em estado de coma, na verdade, podem estar conscientes. Mas isso já havia muito tempo. O processo de fisioterapia para a pessoa em coma é antigo. Eu já sei disso, eu mesmo indiquei essas coisas para muita gente. Apenas na Alemanha, a cada ano, 100 mil pessoas sofrem de traumatismo cerebral grave. Estima-se que 3 mil a 5 mil delas se mantêm presas em estágio intermediário entre a coma verdadeira e a total recuperação de seus sentidos e movimentos. Eles seguem vivendo sem nunca mais voltarem, disse Lawrence, chefe do grupo de coma do Departamento de Neurologia da Universidade de Liège. De modo que isso aqui eu acho que responde o que você estava querendo. Né? Muito obrigado quem mandou. É o portal de notícias da Globo. Agora, ó, o homem passou 23 anos. Se ele começou com 23, quer dizer que ele está com 46. Ele agora devia escrever um livro de tudo que ele viu em 23 anos. Deve ter muita bobagem. Professor Valdo? Vale a pena escrever, né? Para ver as bobagens que o povo falou perto. Ele pode ajudar muita gente aí na frente. Valdo, o nome dessa síndrome é síndrome do encarceramento. É, de encarceramento. A pessoa, ela consegue ver tudo e não consegue se relacionar. Eu me formei em medicina em 1960. Fazem só para 49 anos. Ou agora, em setembro do ano que vem, vai dar o jubileu. Agora, o que se faz? Naquela ocasião, eu já recomendava fazer fisioterapia, que era exercício, com pouco coma. E outra coisa, a gente falava muito do processo de escaras. A medicina naquela ocasião era muito preocupada com escaras. Sabe como é que é? Você sabe o que é escara, mas a pessoa fica deitada na mesma posição. Então, esse movimento já era um processo para melhorar as escaras e outra coisa, porque às vezes a pessoa poderia vir para a lucidez dela. Agora veja, se há 50 anos já falava isso, eu não estou entendendo por que eles não fizeram isso com essa pessoa. É a medicina lá que não presta. Está certo? Está na cara. A neurociência lá é fraca. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 14 votos online. Hoje não temos nenhum recado. No Verlete para amanhã é especialíssimo oleobiográfico com 17 votos. Obrigada e boa tarde a todos.